Fala, meu amigo, minha amiga, consultora de proteção veicular. Como foi o seu ano de 2021? Você cresceu, estagnou, diminuiu? Esse ano de 2021 foi muito difícil, né? A gente está finalizando o ano e foi um ano muito difícil, um ano de pandemia, um ano de recessão econômica. De fato, não foi fácil. Mas a pergunta é, tem gente que cresceu? Você que conhece algum amigo, consultor, consultora, que cresceu mais do que você, seja em número de associados, seja em número, uma receita financeira, né, em número de faturamento. Olha, nós aqui na Digo crescemos, foi um ano difícil, mas nós crescemos 170%. Então, um crescimento extraordinário, a gente está muito feliz, mesmo num ano muito difícil, um ano, né, como eu falei, de recessão econômica, de pandemia e tudo mais. Então, a pergunta que eu volto é, tem gente crescendo? Porque o que mais acontece é você reclamar da vida, reclamar porque o ano é difícil, porque o governo isso, porque o governo aquilo, por causa que as pessoas começam a reclamar e não olham para o próprio umbigo, não olham para si, para o seu negócio e se perguntam, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou errando? Por que a gente não está crescendo? Alguma coisa está acontecendo. Pode ter certeza, se existe alguém crescendo, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então, para 2022, eu quero te dar algumas dicas aqui para o seu planejamento. Se você não fez ainda, dá tempo, estamos aqui na metade do mês de dezembro. Então, corre, porque dá tempo de fazer o seu planejamento para 2022. O que você precisa trabalhar são três. Eu gosto de trabalhar com um planejamento pessimista, um otimista e um realista. Invertendo aqui, na verdade, um pessimista, um realista e um otimista. O pessimista, você vai trabalhar com um cenário como se tudo desse errado, né? Tudo deu errado, não conseguimos mais consultores, não conseguimos, você que é diretor de uma associação, não conseguimos aumentar o time, enfim, estagnou, né? Então, esse seria talvez o resultado pessimista. Agora, um resultado otimista, qual que é o cenário otimista? Conseguiu ali vender, por exemplo, se você, né, você consultor sozinho ali, você individualmente, conseguiu ali fazer o número de adesões que você acredita que consegue, ou talvez aumentou um pouco mais, né? A coisa fluiu bem dentro ali das suas expectativas de ganho financeiro, enfim, a coisa fluiu ali dentro da medida do esperado. Então, talvez você pode trabalhar com esse cenário realista. Agora, o otimista, então, é aquele cenário maravilhoso, aquele cenário que você está bombando, que você aumentou demais as adesões, que você talvez aumentou o time, aumentou seus ganhos financeiros, talvez dobrou os ganhos financeiros. Esse, então, é o cenário otimista. Então, trabalhe com os três cenários. Vamos repetir. Cenário pessimista, cenário realista e o cenário otimista. Bom, faça, então, esses três cenários, mas lembre-se do tamanho das oportunidades que você tem. Eu digo do tamanho do seu mercado de maneira geográfica, você que trabalha ali fora das redes sociais, por exemplo, né? Quando eu digo fora das redes sociais, eu estou falando ali presencialmente, dentro da sua região, do seu estado, da sua cidade. Então pense o seguinte, qual é o tamanho ali, né, do meu mercado? Para você atingir determinadas metas, você precisa entender onde você está, você precisa se situar. Então, um exemplo que eu gosto de trabalhar é com um cenário de 20 mil veículos circulantes. Então, você que é consultor, na sua cidade, dependendo da meta que você tem, do número de adesões que você faz, você precisa ter esse número. Então, vou dar um exemplo aqui, vou recorrer à minha calculadora aqui do celular. 20 mil veículos circulantes. Por que eu falo 20 mil? 20 mil é esse número para você trabalhar no ano. Então, eu pego aqui 20 mil e divido por 12, estou falando de 1.666 veículos por mês. Então, vamos imaginar que você tem uma meta de 30 adesões para fazer todo mês. Então, você tem aqui
nesse número de 20 mil veículos circulantes, você tem 1.666 oportunidades disponíveis ali por mês. Então, contando todos os cenários possíveis que você tem aí na sua cidade, concorrência, seguradoras, associações, enfim, todo o universo aí segurador, você tem 1.666 oportunidades. Então, eu gosto de resumir com 10%. Então, deixa 90% aí para todas as possibilidades, seguradoras e outras associações, e rastreamento e por aí vai. Então, estou falando de apenas 10%. Então, 1.666 vezes 10%, estou falando de 166 oportunidades. Então, 166 oportunidades, para você que tem uma meta de 30 adesões, é fantástico. Quer dizer, você tem um número excelente para trabalhar. Então, o mercado comporta com que você bata essa meta de 30 adesões. Agora, a pergunta é, quantas abordagens você precisa fazer? Então, estou falando de planejamento. O planejamento você faz o grosso, eu quero fazer 30 adesões. Agora, você precisa trabalhar o seu plano de ação. Então, qual é o seu plano de ação? Ou seja, estou falando de 30 adesões, já mostrei aqui que no mercado de 20 mil veículos circulantes, eu tenho 1.666 disponíveis, eu só quero 10%, eu tenho 166. Então, eu tenho oportunidades para trabalhar. Eu tenho aí, para fazer essas 30 adesões, 166 chances. Então, a pergunta é, quantas abordagens você precisa fazer para, de fato, bater essas 30 adesões? Aí vem outra pergunta, qual é a sua taxa de conversão? Isso é importante que você saiba para, de fato, você entender ali qual vai ser o seu dia a dia. Então, se eu tenho uma taxa de conversão, de abordagem e também uma taxa de conversão de propostas enviadas, são taxas de conversões diferentes. Mas vamos imaginar que você tenha 50% de taxa de conversão em relação a propostas enviadas. Então, quantas propostas você precisa enviar para fazer as 30 adesões? Nesse cenário aqui, nós estamos falando de 60. Então, você precisa fazer 60 propostas para conseguir 30 adesões. Então, concorda que você tem 166 oportunidades, a partir daí você vai trabalhar com 60 propostas enviadas, mas para chegar nas 60 propostas enviadas, você precisa então apresentar a proteção veicular para quantas pessoas? Qual é a sua taxa de conversão de pessoas que você apresenta a proposta para aquelas que você envia de fato a proposta? Então, tudo isso você precisa trabalhar no seu plano de ação que tem a ver com o seu planejamento. Então, era basicamente isso que eu queria trocar essa ideia com você nesse vídeo, praticamente um dos últimos vídeos do ano aí. Então, lembre-se de trabalhar o seu planejamento baseado naquilo que você deseja. A partir daí, você precisa entender o mercado, o cenário que você está inserido, para de fato saber se a sua meta, o seu planejamento, ele é possível. Não adianta você desejar fazer 50 adesões no mês, sendo que você mora numa cidade, de repente, que tem 5 mil veículos disponíveis. Talvez não seja possível. Então, você precisa adequar o que você quer de acordo com o cenário que você está, para de fato não se frustrar dentro do seu planejamento, dentro das suas metas. Fechado? Então, é isso. Espero que você tenha curtido aqui. Espero que você esteja conosco. 2022, muito mais vídeos aqui, muito mais conteúdo gratuito. E se você quer se aprimorar cada vez mais, entra na bio aqui do nosso Instagram, lá você vai encontrar uma série de links. Nós temos cursos rápidos para você que é consultor ou mais associados, para você que quer entender um pouco mais de maneira técnica o que é a proteção veicular. Nós temos o curso Essencial PPV com o meu parceiro, com o meu sócio Henrico Neto, falando sobre gestão atuarial, enfim, muitas informações técnicas para você que quer se aprofundar no que é o mutualismo, no que é a proteção veicular. Então lembre-se, se você quer conquistar resultados que você ainda não tem, você vai precisar fazer alguma coisa que você ainda não faz. Então lembre-se, o ano de 2022 está apenas começando, né? Está quase começando, e você tem 365 novos dias para conquistar os seus resultados e os seus sonhos. Então, um forte abraço e a gente continua se vendo por aqui.